Instrumento óptico capaz de ampliar imagens de corpos celestes pela combinação de lentes ou espelhos, base dos estudos astronômicos. Olá, tudo bem? Eu sou Júlio Leal e seja bem-vinda, bem-vindo ao Curiosidades do Espaço. Telescópios. Os telescópios têm como princípio básico concentrar o máximo de luz numa lente ou espelho para obter imagens nítidas, permitindo aos astrônomos estudar estrelas, planetas e outras cositas más. Que isso? O telescópio foi desenvolvido por fabricantes de lentes holandeses no final do século XVI. Os primeiros telescópios eram refratores. Utilizavam duas lentes nas extremidades de um tubo oco. A primeira pessoa que se serviu do telescópio para realizar observações astronômicas foi o nosso sócio aqui do canal, Galileu Galilei. Físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Olha ele aí, ó, que bonitinho. No início do século XVII, com um telescópio que proporcionava um aumento de cerca de 30 vezes, Galileu descobriu montanhas na Lua. Mostrou que Júpiter tinha 4 satélites girando ao seu redor. Observou manchas solares e descobriu que a Via Láctea era formada, na realidade, por milhares de estrelas que não podiam ser vistas por observação a olho nu. Inclusive, já falamos sobre isso aqui no canal. Os telescópios refratores apresentavam um defeito conhecido como aberração cromática, devido ao fato de que o índice de refração de um vidro é diferente para cada cor. Para solucionar esse BO, Isaac Newton, outro supercrânio, construiu um telescópio refletor na segunda metade do século XVII. Nele, um espelho primário com forma parabólica concentra a luz procedente de uma estrela em um foco, no qual se situa um segundo espelho menor que envia a luz para a ocular. Os projetos de telescópios foram sendo modificados e esses instrumentos se tornaram cada vez mais compactos, obtendo imagens mais detalhadas, dentre outras melhorias. A partir da década de 60, já no século XX, surgem os telescópios espaciais, que, orbitando a Terra, conseguem captar imagens mais nítidas, porque não sofrem interferência da atmosfera. Os telescópios espaciais enviam à Terra dados e imagens via satélite. O mais ambicioso projeto nessa área é o telescópio espacial Hubble, lançado pelos Estados Unidos em 1990 para fotografar galáxias e estrelas. Possui alcance de 14 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros e enxerga 350 vezes mais que um telescópio comum. Ele é capaz de focalizar objetos tão pequenos como uma das estrelas da bandeira brasileira, a 4.800 quilômetros, ou detectar a luz de um vagalume a 16 mil quilômetros. Cacildes! Já o James Webb é o novo telescópio espacial da NASA, JWST, na sigla em inglês, James Webb Space Telescope.
Ele é basicamente um grande observatório espacial que consegue enxergar objetos como estrelas, galáxias e exoplanetas super distantes no espaço. Sua massa é de 6,5 toneladas. Seu lançamento é descrito pela agência como um momento Apollo, uma referência às missões Apollo de exploração lunar que levaram o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. O James Webb foi lançado em 25 de dezembro de 2021 a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. No dia 24 de janeiro de 2022, ele chegou ao seu destino, o ponto de Lagrange L2. Seu primeiro alvo foi a estrela HD 84406, situada a aproximadamente 241 anos-luz da Terra. O ano-luz não é uma unidade de tempo como é comum se pensar, mas corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, sendo, portanto, uma unidade de distância. O telescópio James Webb tem custo estimado de 10 bilhões de dólares e vai, nas palavras da própria NASA, alterar de forma fundamental o nosso entendimento sobre o universo. O James Webb vai substituir o Hubble? Não, ele vai complementar o Hubble. Ele é um telescópio que definitivamente não substitui o Hubble. O Hubble continua sendo importante. A humanidade agradece o Hubble por ainda existir, inclusive porque tem muita coisa que a gente só consegue ver com o Hubble. Mas o James Webb tem várias particularidades que os astrônomos dizem que vão ser capazes de complementar o que o Hubble já fez e continua fazendo. Que avanços o James Webb vai permitir em relação ao Hubble? Vários. O primeiro é que ele é maior do que o Hubble, então consegue captar bem mais luz e enxergar mais longe. Seu espelho primário tem 6,5 metros de diâmetro, quase 3 vezes maior do que o Hubble. Outro é que o James Webb só consegue enxergar em infravermelho. Esse tipo de radiação quase não é visível para o Hubble, que só consegue enxergar uma faixa limitada dele. Entendeu aí por que um complementa o outro? Muito bem. Isso tem algumas vantagens. Os riscos de poeira ao redor de estrelas onde planetas se formam emitem radiação infravermelha, então é melhor observar com esse tipo de radiação. A que distância o James Webb vai ficar da Terra? 1,5 milhão de quilômetros, em um ponto chamado de Lagrange Terra-Sol L2. Para comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. A Lua orbita a Terra a uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. O Hubble orbita a Terra a uma altitude de cerca de 570 quilômetros acima dela. Essa distância toda do Webb é necessária por basicamente alguns motivos. Um deles é o frio. O Webb vai observar principalmente a luz infravermelha de objetos fracos e muito distantes. O infravermelho é a radiação de calor. Então, todas as coisas quentes, incluindo telescópios, emitem luz infravermelha. Para evitar sobrecarregar os sinais astronômicos muito fracos com a radiação do telescópio, o mesmo e seus instrumentos devem estar muito frios. A temperatura operacional do Webb é de 223 abaixo de zero. É quase a minha curitola. Que é isso? Quanto tempo vai durar a missão do Webb? Pelo menos 5 anos e meio após o lançamento. Levou 6 meses para ele chegar ao destino e já tem mandado muitas imagens de volta para a Terra. O objetivo é que o telescópio tenha uma vida útil maior do que 10 anos. Essa vida útil é limitada pela quantidade de combustível usado para manter a órbita e pelo funcionamento adequado em órbita da espaçonave e dos instrumentos. Quanto custou o James Webb? 10 bilhões de dólares, cerca de 56 bilhões e 200 milhões de reais.
Ele terá manutenções? Não. Por ficar tão longe da Terra, fica inviável consertar o Webb se houver algum defeito, como já foi feito com o Hubble. A NASA afirma que os benefícios potenciais de um conserto não compensariam os aumentos na complexidade, massa e custo da missão. Ou seja, se o mesmo der BO, já Elvis. Em conclusão, os telescópios são instrumentos ópticos incríveis que ampliam a visão dos corpos celestes, permitindo aos astrônomos explorar o vasto universo. Desde os primeiros refratores desenvolvidos no século XVI até os avançados telescópios espaciais, como o Hubble e o James Webb, a humanidade tem desvendado segredos cósmicos e expandindo nosso entendimento do cosmos. Ao longo da história, grandes nomes como Galileu Galilei e Isaac Newton contribuíram para o aperfeiçoamento dessas maravilhas tecnológicas. Os telescópios refratores foram substituídos pelos refletores, superando desafios como a aberração cromática. Com o surgimento dos telescópios espaciais como o Hubble, podemos obter imagens deslumbrantes e aprofundar nosso conhecimento sobre galáxias distantes. Agora, o James Webb está pronto para uma missão grandiosa, capaz de complementar as descobertas do Hubble e revelar novos horizontes em infravermelho. Mesmo com as limitações e desafios enfrentados, os telescópios continuam a nos maravilhar, revelando a vastidão e a beleza do universo. Através dessas maravilhas tecnológicas, somos lembrados da grandiosidade da criação e não podemos deixar de reconhecer a presença divina que permeia todo o cosmos. Assim, enquanto continuamos a explorar o espaço e a desvendar seus mistérios, que possamos encontrar inspiração na beleza e na complexidade do universo, lembrando sempre que Deus é o maior artífice desse espetáculo cósmico. Que possamos ser humildes diante da vastidão do universo, reconhecendo a presença divina em cada estrela, planeta e galáxia que os telescópios nos permitem vislumbrar. Eu sou o Júlio Leal e esse é o Curiosidades do Espaço. Grande abraço e até o próximo vídeo.